Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Fórmula Photocast, o canal aqui onde a gente fala de fotografia, de esporte e a união dessas duas paixões. Nesse segundo episódio, a gente está com um convidado muito especial, que é o Douglas Rodrigues, quarterback do Santa Maria Soldiers, aqui de Santa Maria. A gente vai descobrir hoje um pouquinho mais de quem é o Douglas fora do campo, fora da sideline. Muito bem-vindo, Douglas. Obrigado por aceitar o convite e por estar aqui presente Eu que conosco. agradeço, cara. Sempre um prazer falar aí de esporte, ainda mais com um cara que manja muito aí, que nem tu, que acompanhou a gente por muito tempo, então é um prazerzão estar aí. E principalmente aqui no podcast a gente fala do esporte, mas a gente também quer conhecer o Douglas, né? Uhum. A gente quer trazer para as pessoas, né, de Santa Maria, da região e mais para frente do Brasil inteiro, que a gente vai trazer outros convidados também a nível nacional. Quem é a pessoa? Porque a gente fala muito do Douglas, do quarterback, que está ali na beira do campo, mas a gente sabe que o Douglas tem família, tem projetos, como é que surgiu essa paixão. Enfim, Douglas, quem é o Douglas Rodrigues? Cara, o Douglas Rodrigues é um. Cara, é um competidor no sentido mental, assim, sou uma pessoa bastante competitiva, tanto em esportes como em relações interpessoais, assim, e que lá atrás seguiu um sonho bem provável, que ainda está em construção, assim, mas que é engraçado que ele esse sonho que é jogar futebol americano, jogar um esporte que não existia aqui na época, que não tinha muito assim, ele liderou muitas coisas, inclusive minha vida profissional, assim, depois eu posso contar detalhes, assim, como que a busca do meu sonho pelo futebol americano liderou o fato de hoje eu estar trabalhando com esportes americanos, que tudo uniu, assim. Então, meu início da minha vida foi pautada por isso, assim, pelo futebol americano e onde ele me trouxe, sabe? Mas a Douglas, tu é aqui de Santa Maria, Ah, boa, como é que desculpa. é o início da vida? Vamos voltar lá? Cara, sou nascido e criado em Santa Maria, em Camobi. Nasci aqui, fiz faculdade na UFSM, desenho industrial eu fiz. E não tem muitas coisas assim, mas. E o time foi criado em 2006, então eu tinha 16 anos. Quando a gente começou essa historinha de criar um time de futebol americano, assim. E como é que foi essa história aí? Quem é que é o Douglas e mais quem que tava junto? Como é que surgiu a ideia? Cara, e isso é legal de falar assim, mas eu estudava no colégio público durante toda a minha vida, né? Toda a minha vida não, até a minha sexta série. Na sexta série eu fui pro colégio particular. E a minha casa não tinha net, não tinha nada. E lá no colégio eu conheci o Matheus Soares. Que pouca gente sabe, assim, em relação ao time, porque ele saiu bem cedo, mas esse cara é o ponto um, assim, do futebol americano em Santa Maria. Ele veio da Disney em algum momento, lá e tinha uma bolinha pequenininha, assim. Então, quando eu tava na oitava série, a gente começava a se quebrar no recreio por... sem saber nada, assim, só se quebrar porque era relativo ao futebol americano, né? A briga e tal, não sabia nada. E aí eu e ele, nesse período, o meu pai colocou net na minha casa pela primeira vez. E aí, nesse momento, entrou a ESPN. E aí eu comecei a acompanhar. E eu baixei um jogo, inclusive era pirata, do Madden 2005, que é onde eu aprendi regra do futebol americano. E a partir daí a gente começou a jogar videogame, jogava videogame no Play 2 e conversando pelo MSN, assim, sobre coisas. E via jogo na ESPN, conversava sobre futebol americano, sobre times, e comecei a torcer a partir dali. E um certo momento, na ESPN, na época, a gente ouviu a mensagem que ia ter um jogo de futebol americano em Santa Maria. Só que a gente não viu o local. A gente viu o local que era o FSM, mas a gente não viu o horário. E aí, como assim? Tem isso aqui. E aí a gente foi para o FSM no dia que foi marcado lá, a 1 hora da tarde. E aí ficou esperando lá. Não parecia ninguém, não parecia ninguém. Daqui a pouco apareceu uns 4 caras lá, uns 5 caras, para jogar contra um outro time. E nós ia teoricamente assistir esse jogo, né? E o outro time não tinha ninguém, assim, tinha um cara. E aí eu e o Matheus, a gente jogou esse jogo. E aí esse jogo existiu e depois a galera subiu. Só ficou um cara que é o Francisco, que hoje é juiz aqui em Santa Maria, inclusive. Que ele era desse jogo lá. Mas daí a gente jogou, a gente empatou o jogo. Eu e o Matheus, tipo, a gente foi meio destaque, assim, porque os outros caras do outro time não tinham conhecimento nenhum, assim. Era Camobi Badgers e Santa Maria Paladins. Cara, foi uma junção, assim, que. E aí nunca mais teve nada, assim. E aí eu e o Matheus, a gente começou a marcar constantemente no Orkut na época, porque a gente queria jogar, né? Queríamos jogar isso aqui. A gente começou a marcar, tentar chamar gente aleatória para montar times. Daí a gente começou a construir, construir, construir. Dado um certo momento que a gente tava naquela coisa ali de quase fechando 18 anos, onde tu tem muita mudança na vida, tu começa a ir pra faculdade, o Matheus tinha um negócio daí, ele foi tenente temporário, então tu começa meio que a abandonar as coisas de mais jovem, assim,
Então tá todo mundo meio assim. Isso já com alguns caras já meio que dentro do time, que ficaram depois, tipo, o Zanon foi um que era dessa época aí. Mas ninguém levava muito a sério, assim. Era eu, o Matheus, o Zanon e mais três, sei lá. E aí, nesse momento, veio um cara mais chave, assim, possível, que foi o Davi, que ele veio de Curitiba, transferência do quartel. E ele era bem mais velho que a gente, assim, tinha carro, pô, não tinha nada, né? Não tinha, tudo gurizado, assim, não tinha nem carteira. E ele veio do Curitiba Crocodiles, de lá. E o Curitiba Crocodiles, o time, eu acho que é um dos mais antigos do Brasil, assim, no sentido de equipamento, né? Eles foram jogar um jogo equipado em 2011, eles são referência, assim, pra gente, inclusive. E o Davi, não, mas a gente tem que montar um time sério aqui e competir. E aí, a partir daí, o Davi começou a guiar aquela gurizada ali, a gente tinha vontade, daí a gente foi montando o time, assim, o time foi crescendo. Até virar essa... Pois é, esse primeiro início, então, foi 2006, mais ou menos. 2006 foi quando a gente começou a fazer essas junções Orkut aí, de chamar a galera. Aí a gente tem como o Soldiers, ele foi em 2009, que foi a data que o Davi veio. E a gente conta o início dos Soldiers do CNPJ. A gente veio, criou o CNPJ, e aí a partir daí a gente... O Fernando Grosso, um cara que foi muito... A gente chamava, cara, eu chamava gente, eu ia no Absinto às vezes, ou na Malari, eu tinha cartãozinho do time, assim, pra chamar cara, assim, no meio da, cara, tudo meio bêbado, assim, jogar futebol americano. Então foi meio árduo, assim, esse começo, assim, até a gente, pô, tem um time em Santa Cruz, tem um time em Porto Alegre, daí, ó, peraí, então dá pra te ter jogo, daí a gente começou a criar essa possibilidade de ter um time real, assim. Ah, dentro do futebol americano, a gente sabe, né? Que tu já teve esse primeiro contato que tu contou aí, com essa bolinha no recreio do colégio e tal. Na minha época não tinha futebol americano, nem nada no colégio sobre isso. A gente tinha o fute quebra, né? Nós Tá, botávamos no meu também tinha, uma garrafa PET no meio da quadra que era parecido com isso aí. Ah, e tu, quando tu começou a gostar do futebol americano, começou a acompanhar quem era a tua referência, se é até hoje a mesma pessoa, se tu já te espelhava num quarterback ou se era outra posição, se tu jogou em outra sim. posição. Cara, eu comecei jogando. O Matheus Soares era o nosso primeiro quarterback, esse que eu comentei. Porque ele já sabia mais das regras, já sabia lançar uma bola e tal. E aí eu era receiver. Minha primeira posição foi receiver. Daí eu comecei a olhar o jogo do Broncos, gostava do Broncos. Mas o cara que era meu favorito na época, assim, era um cornerback, uma posição que eu nunca joguei. E que era o Champ Bailey do Broncos e tal. Esse cara foi minha primeira referência, não pelo jogo dele, assim, que também, mas principalmente por uma coisa que me apega muito, assim, a ídolos, vamos supor, que é a ética de trabalho, sabe? Como que ele liderava, como que ele não era um fanfarrão, assim, ele é um cara muito sério. E aí o Matheus acabou machucando o pé num jogo, e aí virei safety antes disso, porque eu joguei um jogo lá de safety, porque não tinha quem jogasse, interceptei umas bolas e virei safety. Aí o Matheus não gostava de jogar de quarterback. E aí ele quebrou o pé lá, eu não quero jogar mais quarterback. Daí ele saiu, foi pro quartel, uma época também, ficou meio afastado, daqueles internatos que tem no Uhum. quartel. Ele não tinha quarterback. E aí meio que eu não escolhi, eu não, não é que eu não queria, assim, mas eu não escolhi, cara, Não pretendia. vai ser tu aí. Aí entrou o Zanon antes que eu, só que o Zanon só pegou a bola que você ia correndo, não tinha nada assim. Aí meu primeiro passe da carreira foi um touchdown, inclusive, foi um play action, assim, foi um touchdown pro Maurício Rossato. E aí, tá, vai ser eu, não tem ninguém, né? E aí, a partir dali eu entrei numa posição que é a mais apaixonante possível, assim, que é... Eu não escolhi, vamos dizer assim, entrar, mas é ali que... E aí a minha maior referência até hoje, assim, é o Peyton Manning, né? Que é, tipo, pra mim, não tem... Falo do Tom Brady e tal, mas existem coisas além da parte de jogo e da vitória que me interessa muito, assim, principalmente liderança, o jeito como lidera. Tipo, isso é uma coisa que a ética de trabalho, como eu falei, assim, que a ética de trabalho não é tu ser um cara legal, assim, é tu ser, cara, tu tem que ser duro quando tem que ser duro, tu tem que ser amigo quando tem que ser amigo, sabe? Então, ele sempre foi um espelho para mim, tanto na posição de quarterback, como jogador em si, assim, mas principalmente, acho que não principalmente, mas também nessa parte de liderança, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, sabe, de desenvolver, assim, acho que é um pouco, eu não sei se isso vem com a gente, assim, mas eu tenho essa tendência de liderar um pouco, assim. E aí meio que casou, né, porque quarterback tem essa coisa do jogo em si, mas também é muito importante essa relação da liderança da galera e tal. Acho que é natural, ah, acompanhando o futebol americano com o time. E quando eu comecei a fotografar o Uhum. Soldiers aqui há alguns anos atrás, eu não entendia nada, então eu segui mais ou menos a linha de vocês. Eu comprei o jogo do videogame e fui É, jogar pra. Cara, na prática não tem como tu não é aprender. muita coisa, né? E aí eu comecei a entender o jogo, entender, e aí tu vai vendo que a questão realmente, o quarterback ele tem muito essa questão da liderança, né? Sim, Se não adianta, se tu é um quarterback, tu não puxa a liderança pra ti, é igual o capitão do time é, do futebol, né? No futebol americano a gente tem quatro capitões, geralmente. sim.
um de cada posição, mas o quarterback ele ainda é o cara dentro do campo ali que no ataque pelo menos ele comanda a equipe inteira. Exato. Então, Como o quarterback ele chama, são coisas assim, ó, primeira coisa, ele chama a jogada no huddle, né, que a gente faz aquela convenção, ele chama a jogada. Cara, se tu passar aquela jogada ali sem confiança, é culpa tua. Então todo mundo tá te olhando assim, ó, cara, e aí, o que nós vamos fazer? Então tu tem que passar, é tipo um general, tu vai ter que falar assim, nós vamos atacar esse flanco aqui, se os caras não confiarem em ti, vai dar merda, sabe? Vai dar problema, porque, cara, a gente precisa confiar. Então tem esse ponto, e a bola sempre passa pela mão do quarterback também. Então tem esse outro ponto, sabe? Então tu tem que. Que é o aspecto bruto da liderança, assim, né? Que é, cara, as pessoas têm que. Elas não precisam gostar de ti. Sempre falei isso, assim. É o meu jeito, assim. As pessoas não precisam gostar de ti, mas elas precisam entender que tu tá. O objetivo é o mesmo, e isso tem que ser passado. E aí, gerar essa confiança e a galera executar. Principalmente, eu acho que bem mais do que no futebol americano. Assim, cara, como cada posição tem a sua responsabilidade, se uma peça falhar, a jogada inteira falha. Então tu tem que ter meio que todo mundo numa mesma linha, assim. E na minha cabeça isso é uma responsabilidade que era minha, assim, que eu tinha que, de uma forma ou de outra, fazer com que a coisa funcionasse, sabe? E, claro, não sozinho, mas na hora que a coisa aperta, cara, os caras olham pro quarterback. E aí, o que eles vão fazer? Então isso e, inclusive pra minha vida pessoal, assim, eu acho que isso foi uma das coisas mais benéficas, assim, pra minha vida, sabe? Que é o aprendizado de liderança, assim. Eu acho que isso eu aprendi no time, errando muito e acertando muito também, e eu carrego pra minha vida, assim, essa relação de liderança. a liderança ela é difícil e eu acho que a troca de geração agora também como escuta, né, como recebe, eu acho essa cobrança, né? Eu vejo ali acompanhando dentro do vestiário, principalmente, que é a hora que tem aquela Uhum. um pouco mais a vibração um pouco mais exaltada, enfim. A gente vê que é muito bem definido, muito bem resolvido entre todos os atletas no futebol americano, né? Porque às vezes passa um pouco de um tom que seria normal no futebol Sim. normal, em outras modalidades. No futebol americano ele é um pouco mais acima e é natural isso. Já teve algum problema alguma vez de Ah, sair do campo com alguma treta ou geralmente resolve ali mesmo? cara, isso é uma coisa bem legal, assim, né? Pelo menos pra mim. Eu não consigo falar por todos, né? Mas existe. Eu já briguei com o cara, por exemplo, o cara que é o meu, vamos dizer assim, fiel escudeiro da minha vida profissional, não profissional, mas do futebol americano, é o Fernando Gross, que é o cara que é naturalmente competitivo. E, cara, já briguei com ele N vezes, mas brigar não é assim, pessoalmente. Cara, ali dentro, eu gosto de comparar, assim, o esporte como uma guerra, sabe? O esporte, pra mim, é uma guerra onde não tem mortos. Então, tipo, é a melhor guerra possível, assim. Imagina uma guerra, pô, é legal uma guerra no sentido, se ninguém morresse numa guerra, o combate em si, isso é o esporte pra mim, sabe? Então, e ali no futebol americano tem muita adrenalina envolvida, é muito físico o jogo, sabe? Então existe muito isso, assim. Só que tu tem que entender, com o tempo tu vai entendendo que como que, mesmo tendo uma desavença, vamos dizer assim, tu tem que tirar o melhor daquilo ali. E eu nunca levei, assim, isso já. Até quando eu voltei pro Soldiers aconteceu isso. Mas eu nunca levo pra fora do campo, sabe? Porque acontece em campo e as pessoas confundem muito isso sobre mim, principalmente adversário. Porque dentro do campo eu sou um inferno, sabe? Eu quero ganhar de ti e é isso. Mas fora do campo a gente pode comer um churrasco junto sem problema nenhum. Então essa separação não é todo mundo que tem, assim. E eu consigo. Acho que porque eu aprendi durante o futebol americano, assim, eu consigo facilmente separar isso, assim, mas não é todo mundo que separa, né? E eu costumo falar também que tipo, a liderança, pra mim, ela é solitária, cara. A liderança, ela é solitária porque tu vai falar coisas, tu vai liderar de algumas formas que ninguém vai te dar um feedback necessariamente, assim. Então tu tem que sentir coisas, tomar decisão sozinho, se tomar decisão errada, tu vai sofrer sozinho, porque tu é o líder, então eu sinto um pouco, assim, que o aspecto da liderança ele é um pouco solitário, assim, e tu tem que entender que é assim. Então, tipo, tu tem que conseguir passar por cima disso e refletir constantemente de como que tu vai tirar de cada um, assim, porque tem cara que se eu falar de uma forma, esse cara ele não responde. Se eu falar de uma forma, mais, por exemplo, o Gross, se eu xingar o Gross, ele, tá, beleza, não muda nada. Mas se eu chegar e falar assim, cara, preciso de ti, ele reage que nem um touro. Tem cara que tu tem que xingar, não xingar no sentido pejorativo, mas tipo, cara, Pressionar um pouquinho. ralhar assim, sabe? E aí o cara reage, vira um monstro também. Tem cara que se tu ralhar, ele diminui. E esses aspectos, sim, pega o futebol americano que são 50 e poucos atletas, tu vai aprendendo como que tu lida com cada um, assim, sabe?
E desses jogos todos aí que tu teve na carreira, qual que é o jogo que tu julga que tu mais teve a expertise de ter todo esse controle, assim, sempre tem um jogo que tu volta pra casa assim, porra, hoje eu consegui ler o jogo, consegui ler os meus companheiros aí, Sim, cada um dentro da sua característica, porque a gente sabe também muda um pouco, nem todo sim, muda jogo muito. vai os mesmos, né? Porque infelizmente ainda o Soldiers em Santa Maria é uma mega potência, é uma das principais equipes da cidade, se não a principal, tá jogando campeonato nacional, Mas é muito enfim, rotativo, né? é, mas a gente sabe que toda viagem não vai todos os mesmos Uhum. atletas, cada um tem os seus afazeres, não recebe nada para estar ali, ainda investem muito para estar Sim. ali. Qual foi o jogo que tu voltou para casa com aquela sensação assim, tipo, ou esse jogo Cara, acho que o jogo que eu mais estudei, assim, na minha carreira, que eu acho que eu sempre estudei muito, assim, né? Porque o futebol americano requer isso, mas que resultou num negócio, assim, que o ataque funcionou violentamente, foi um jogo do Croco. Foi a primeira vitória que a gente teve contra o Crocodiles, aqui em Santa Maria, lá no Presidente Vargas. Eu não lembro do ano agora, acho que 2017, se eu não tô enganado. Que foi um jogo que o cara, no ataque botou, acho que 38 pontos, eu acho, no Crocodiles, sabe? Tipo, e funcionando assim, e eu tendo plena. Porque no futebol americano existe um negócio assim que tu estuda e aí tu bota em prática. E quando tu tá visualizando o que a defesa tá fazendo, sabe, dentro do jogo, esse momento é a catarse, assim, de, cara, eu estou sob controle, eu estou controlando tudo, sei, consigo ler tudo e tá tudo um pouco em câmera lenta, assim. Aí tá fácil. Então esse jogo eu acho que foi do começo ao fim, assim. A gente sabia o que estava fazendo, a gente conseguiu executar bem. Acho que e é um dos jogos mais felizes da minha vida, assim, porque o Croco ele foi referência. A gente ia jogar com 18 atletas lá em Curitiba contra o Croco com 70. Nós tomava 70-0, 60-0 durante o começo da carreira, né? No começo dos Soldiers. E aí chegou, e eles sempre foram nossa maior inspiração, assim, o Croco. E aí chega um momento que a gente constrói, constrói, constrói e ganha deles. Então esse foi, cara, foi um dos jogos mais felizes da minha vida e também realizado porque, cara, o ataque dominou, assim, a defesa que do Croco é sempre muito boa. Então esse eu acho que é o principal, assim, nesse aspecto, sabe? e o reverso, o jogo que tu voltou para casa frustrado, Cara, aí teve decepcionado, não sei qual seria a vários, palavra assim, mas tem vários, deve mas, ter um ali que tu guarda ali pro resto da vida, lembra como exemplo de não fazer de novo. cara, eu posso citar dois aspectos diferentes, tá? Vou citar um que é a gente perdeu de 14-12 pro Rex, num jogo aqui em Santa Maria, no Presidente Vargas, que a gente jogou bem, foi Foi uma... da tua lesão aquele não? Não, esse aí foi um antes. Foi antes. Esse jogo foi uma batalha, cara, é lindo esse jogo, assim, se tu assistir ele. Só que a gente tinha uma possibilidade foi 13-12, eu acho. De uma conversão em 2 pontos. E nós não tínhamos uma jogada específica para aquele momento, assim, sabe? E a gente executou ela errada e a gente não ganhou por causa disso, por causa de uma jogada. E a gente não ganhou do Rex, né? Então esse jogo pra mim ele é. Puta, mas tem mais jogo, cara. Tá, mas esse daí da minha parte, assim, porque esse recai sobre mim muito, assim. Isso, é exatamente isso, sobre ti, assim, que tu É voltou esse para aí, tá? casa. Então é esse daí, esse jogo. Porque esse jogo aí eu poderia ter. Se eu tivesse executado corretamente, nós ganhávamos aquele jogo ali. E os outros que me deixa, que eu voltei pra casa destruído, não era só sobre mim, assim, que foi essas finais que a gente foi com o Rex, tomou 50-0 com poucos atletas lá, daí a gente teve um com o Itajaí. A gente sempre chegando na final, mas a gente chega com muito pouco atleta na final e a gente acaba sendo destruído, mas isso não é uma coisa que não tinha muito que eu pudesse fazer, eu acho. Mas esse jogo 13-12 contra o Rex aqui recai sobre meus ombros, assim, eu não tinha jogada pronta para aquele momento onde a gente mais precisou ela e a gente rodou uma coisa meio feita na hora ali e não aconteceu. E, cara, tava muito legal aquele jogo, porque a torcida tava a milhão, assim. Foi um jogão, assim, foi emocionante. E a gente não acabou perdendo por um ponto. E eu acho que era ainda a equipe base mais forte que o Soldiers teve, com todo mundo ainda com uma Sim. idade mais baixa, né? É, tinha os aquele time de 2017 foi quando eu voltei de Floripa. Eu voltei de Floripa, o Gross voltou de Floripa, o Zanon voltou de Floripa. Então a gente tava. Cara, aí a gente trouxe o Natan, trouxe o Vini de Floripa, então. E tinha a base aqui com o Busanello voando, o Siqueira voando. Então aquele é o melhor time do Soldiers, fácil, assim. O problema é que nós tínhamos 5 Ls bons. E a gente chegou na final daquele jogo. Aquele ano a gente chegou na final contra o Croco, lá. Nós tinha 2 L machucados. Então a gente teve já com 2 caras adaptados e a gente acabou perdendo, porque não tinha. Sem o L não existe futebol americano, né? Então, mas esse jogo aí foi o que... E teve. Posso contar uma historinha? Claro. A gente foi pra Belo Horizonte, final da segunda divisão do Gaúcho. Acho que esse também entra. Entra um dois, desculpa.
E a gente jogando contra o time do Get Eagles lá, com um time que tinha dinheiro envolvido, os caras recebiam salário e tal. E a gente pegou um ônibus 24 horas pra chegar lá, descer do ônibus, jogar e voltar. E a gente chegou lá e teve uma posse de bola que a gente chegou na linha de 2 jardas e eu falei, aí foi o maior erro da minha carreira. Eu falei no huddle assim, ó, se nós entrar agora aqui, a gente ganha esse jogo. E a gente ganhando aquele jogo, nós ia pra final da segunda divisão do Gaúcho e ia ser Santa Maria contra um time do Mato Grosso. E aí, quando eu falei isso, a galera meio que. Porque tu tá todo mundo no automático, assim, ó. Quando tu tá executando no automático é bom. Tu tá naquele. Tá no presente, né? Tu Tá no tá no presente. hoje. E quando eu falei aquilo ali no huddle, a galera meio que deu aquele nervosismo. E aí a gente teve 2 erros em sequência, um bad snap, uma bola. E tirou nós a linha do gol e a gente tentou um field goal e errou o field goal. Perdeu o jogo por causa daquele lance ali. Então, tipo, outro que caiu nos meus ombros violentamente, assim, ó. Eu acho que esse jogo é o jogo que eu mais tenho. Eu não é remorso, mas é tristeza, assim, cara. Ainda sonho com esse jogo, assim, de nós não ter ganhado esse jogo. Porque ia ser uma epopeia. Era contra o Sorriso o próximo jogo, não é? Era contra o Sorriso Coyotes. É, Ia isso ser aí. aqui. Só que esse jogo, cara, a gente viajou 24 horas. Se a gente viaja 24 horas, ganha um jogo contra o melhor time, QB da seleção e tudo mais, e volta pra casa, assim, 24 horas, 48 horas no ônibus, nós ia jogar final em casa, sabia ser. Então esse jogo é o jogo que mais tem gosto ruim na boca. Assim, e foi culpa minha por causa desse lance aí, sabe? No último ano, agora, nesse ano ainda, tu jogou todo o Campeonato Gaúcho, né? Não? Eu joguei o brasileiro também. Brasileiro, Nesse ano, não. No ano passado, ano né? passado eu joguei a temporada Esse ano, inteira. é Esse ano isso. eu não joguei nada. Esse ano não jogou nada, né? Foi do Rex, aquele foi do ano passado, o teu último jogo. Foi lá. E tu parou. Deu uma pausa esse ano, a gente Sim, sentiu a falta ali, o torcedor sentiu a falta da referência do Douglas, a gente vê sim, nas manchetes ali, o Faé teve que dobrar, virar a defesa sim. e ataque, enfim. Não sei se tu pode falar, se não pode, não fala, mas o que te motivou a dar essa Ah, pausa, esse claro. respiro? Então, cara, o Soldiers, ele teve um momento logo depois do 2018, 19, que a gente teve um problema interno na parte administrativa, que é a parte que eu mais odeio, assim, sendo sincero contigo. Que a gente não sabia muita coisa, aconteceu uns rolos, negócios, quando veio a gente tava com uma dívida, R$ 70 mil. E a galera meio que uns parando já e tal, naturalmente. E aí, quem é que vai assumir essa relação de precisamos pagar dívida? Era 2019, eu acho. 2019, que é a pandemia. E o time tava pra quebrar, assim, tava pra não ter nada, mudar CNPJ, perder tudo. E aí a gente começou a fazer umas reuniões das pessoas mais antigas. E eu nunca fui da parte administrativa, assim, sabe? Eu sempre fui o cara dentro de campo, assim, que é o que eu gosto de fazer. Estudar, ensinar a galera nova. Fiz isso N vezes. E aí, 2021, tinha que alguém assumir essa parte da presidência, sabe? E aí a gente meio que fez como é que chama? Tropa de elite, assim, que é, cara, tem que assumir nós e dar um jeito de resolver. E aí eu assumi com a condição que uma galera viesse junto e veio, e daí veio o Ricardo Daronchi. E o Ricardo Daronchi, na verdade, ele carregou o time administrativamente durante esse tempo. Mas eu era presidente, sabe? Então eu estava sempre envolvido em coisa de administrativa, ou tinha que ir no banco, ouvir. Tive umas reuniões com os caras da liga, então era sempre muito desgastante, assim. E chamar jogo, estudar adversário. Então meio que me sobrecarreguei, assim. Então esse desgaste que eu tive em 2022, 2023, eu não tava fazendo aquilo que me deixava confortável e prazeroso, sabe? Porque tinha muita bomba fora, assim, resolvendo pepino, resolvendo bronca. E o Ricardo e o Christian que me carregaram, assim, mais o Ricardo até. Tipo, cara, resolveram todos os problemas, a gente ficou nesses 2 anos meio que em contenção de gastos e pagando dívida. E aí esse meu período acabou naquele ano ali, 2023. E ao mesmo tempo eu tive uma filha, né? Minha filha nasceu. Então, cara, eu tava exausto, não por jogar, mas tava exausto no sentido mental, assim, de resolver problema e tal. E aí cara, eu preciso parar um tempo, assim. Eu nunca falei que eu me aposentei, né? Porque não me aposentei. Quando eu me aposentar, as pessoas vão saber. Eu me aposentei e eu não volto nunca mais. Então, e meu trabalho também começou a melhorar, assim. Então, eu tive 3 fatores, assim, né? Esse cansaço de ter que resolver coisa administrativa, estresse, de ter que pagar dívida, coisa arada. Minha filha nasceu e o excesso não, mas tipo, o meu trabalho, comecei a trabalhar bastante. E aí eu, cara, eu vou ficar estressado,
trabalhando muito e não vou acompanhar o primeiro ano da minha filha, sabe? Então, cara, vou parar um ano pra acompanhar minha filha, poder trabalhar um pouco mais e ainda assim acompanhar minha filha. Então, foi meio que por isso e pra dar essa descarga. Eu precisava dessa descarga do time, porque tava meio que. E a gente tá também numa reconstrução, né? O time tá numa transição, assim. A gente não tava pronto pra competir. Se tivesse pronto pra competir, provavelmente eu jogaria. Mas a gente tava meio que renovando peças, precisando de peças novas e tudo mais. Então eu resolvi tirar esse ano que eu precisava, assim, antes que eu me desgostasse 100%, sabe? E aí foi isso, foi muito mais pra minha filha, assim, pra ficar um pouco mais com ela e tal. Até ela pode ver um jogo, né? Um jogo, tem uma foto até que tu tirou lá que é com ela e tal, e isso é massa. É marcante, né? Eu acho que eu, desde que eu acompanho o Sword, eu acho que é a maior transição de Com equipe de certeza. peças assim ao mesmo tempo, é renovação, acho que é a palavra correta. E a renovação que veio muita peça com um potencial bom, assim, Sim, que a gurizada, não só dentro de campo tecnicamente, que ali isso é muito treinável, né? sim, Te dedica muito ali, o, a técnica tu adquire. Mas a gurizada que o coordenador pede para fazer uma coisa, vai lá sim. correndo, mais voluntário assim mesmo. E isso eu como torcedor também da equipe, eu acabo ficando, tu olha assim, tu, pô, a gurizada É. tem futuro. Porque a gente, olhando de fora, a gente sempre tem esse receio de quando vai fazer essa reformulação, muitas equipes fecham, né? E futebol americano é muita gente, né? Tu pega ali que são, cara, são mínimo 40 pessoas. Então tu precisa, além de ter pessoal de qualidade, tu tem que ter número. E isso pesa, assim, pesa pra fazer uma reformulação inteira, sabe? E ao mesmo tempo não para, né? Não. A gente troca o pneu do carro andando e é o Andando. pneu da carreta, né? Porque são vários pneus ali É, trocando. e outro fator, cara, que poucos consideram, geograficamente, a gente é desfavorável aqui. Porque, pensa, no brasileiro, nosso jogo mais perto é. Agora que voltou alguns times, né? Mas antes era Florianópolis. 14, 16 horas aí. 14, 16 horas. Curitiba, sabe? Timbó. Então, e até para trazer pessoas para cá para jogar, para agregar o time, também é difícil, porque é fora da mão, sabe? Tu pega ali o eixo de Santa Catarina, tudo perto, cara. Eu morei em Florianópolis um tempo, cara, vai para Timbó, vai para São Paulo, vai para Curitiba, é tudo meio que pá, pá, pá. Aqui é longe, tem que ir pra Porto Alegre, tem que. Então a gente isso pesa um pouco assim, principalmente pro aspecto de pessoas virem para cá, sabe? A gente tem pessoas que vieram para cá, assim, mas a gente tá meio que geograficamente um pouco fora do eixo, assim, na galera lá. Que nem o pessoal de Mato Grosso, por exemplo, é a mesma coisa, Mato Grosso. Os caras estão longe de tudo lá, cara. Eles pegam 20 horas de ônibus pra jogar um jogo, sabe? Então tem essa questão que também dificulta um pouco para essa reformulação, sabe? Os jogos, geralmente, quando era no sábado, já complica, Já, porque é quem longe, né? trabalha sexta já não vai. Tinha um monte de atleta que a gente acabava vendo ali que não podia ir no jogo porque o chefe não tem obrigação nenhuma de Exato. liberar, não liberava, né? E só que ao mesmo tempo tinha que ser, se fosse domingo, Voltar na chegava segunda. aqui 7 horas da manhã, o cara tem que trabalhar direto, sabe? Então é uma série de É, fatores assim que ninguém e recebe, né? Todo mundo é hobby ali, né? eu sempre falo pra galera, eu sempre, desde que eu comecei a fotografar lá, praticamente 13 anos atrás, eu tinha a vontade de acompanhar uma equipe, de ser o fotógrafo de uma equipe, né? Sim, Que antigamente o nosso trabalho era a única forma de ser remunerado, era tu ser fotógrafo de uma equipe, do Inter de Santa Maria, do Rio Grandense, do Inter, do Grêmio, enfim. Esse cara, um dia eu vou ser fotógrafo de uma equipe para viajar fotografando equipe e vou conseguir viver disso. De alguma maneira. E até que eu criei uma maneira de sim. vender as fotos Genial, e inclusive, muito tal. legal. E eu disse, cara, assim eu consigo sobreviver. As equipes que não tem como Não, e pagar é um vão. ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. É. É uma situação que ninguém perde, cara. Foi muito massa, assim. E aí foi tendo aceitação, enfim. Depois a gente chegou, conversei contigo, né, com o Sim, presidente, cara, eu quero fazer parte do time, quero viajar junto, fizemos uns acertos ali e tal, mas me ajuda daqui, eu te ajudo aqui. total. E viajar, cara, foi muito legal porque a gente vai conhecendo a equipe, vai É. vendo os perrengues, assim, tipo, tem uma história que eu conto, às vezes, que a galera às vezes não tem noção, tipo, acham, o futebol americano tudo é caro, porque tem que ter a roupa, o Sim. capacete, não sei o quê. Cara, tem muita gente ali que tem condição, mas tem muita gente que não tem condição. É a Tem, co- maioria, cara, eu acho. tem coisa que Ou eu. estudante, outro começando a vida, sabe? Tu não tá, ninguém tá muito É, estabelecido, assim. uma gurizada mais nova também e tal. Tem muita coisa que eu vi ali que eu achava sensacional, assim, que eu, tipo, vamos parar pra jantar na pizzaria e Uhum. tinha alguém que não queria ir, quer dizer, queria, mas não tinha condição, né? Pô, vou gastar 50 conto aqui pra É jantar, isso, eu eu não surrava tenho. eles, Aí, vamos. não, vamos lá, a gente divide aqui, todo mundo se ajuda e tal, e aí isso é muito massa, né? Porque, cara, é difícil o esporte, ele é amador, por mais Sim, que tenha uma estrutura de liga nacional,
tal. Bem pouca, cara, inclusive. Ninguém ganha nada pra jogar. Acho que o campeão não ganha nem um cachê por ser campeão. Não, nada. Não ganha. Só gasta, né? Inclusive o contrário, gasta, né? Não tem ajuda nenhuma, assim. E não é criticar a federação, longe disso, porque a gente sabe também que a federação Faz também parte do esporte, tem o remo dela, assim como outras tantas. Mas voltando um pouquinho, então, o Douglas fora do futebol americano Uhum. agora. Tu falou em trabalho, tu falou Sim. em que o teu trabalho cresceu muito. Quem é o Douglas que encontrar na rua hoje trabalhando? O que faz o Douglas? Essa é pergunta difícil, cara, responder, porque é difícil explicar e ninguém. Cara, eu sou. A minha profissão hoje eu sou motion designer de broadcast esportivo para ligas americanas, basicamente. Eu sou freelancer, né, daqui do Brasil, e trabalho para broadcast designer, tipo, cara, quando tem as transmissões dos jogos, tem aquelas transições, abertura, tipo, na ESPN lá tem as animações 3D e tudo mais. Eu trabalho para duas empresas, basicamente. Uma empresa que faz esse broadcast de design, design do broadcast, que é basicamente animação. Faço animação 3D, vamos dizer assim. E para ligas de lá, tipo MLB, é meio inacreditável, assim, mas não sei como eu cheguei lá, mas cheguei lá. MLB, NHL, NBA, NFL. E trabalho para uma outra empresa que faz, ele é branding de times lá nos Estados Unidos. Então eles fazem as marcas e eu faço o uniforme para eles aplicar, como é que eles fazem o design do uniforme, para visualizar e tal. Então hoje eu sou designer, mas eu trabalho com design 3D. E hoje eu consegui. E é engraçado como eu cheguei lá que tem a ver com futebol americano, cara. Não tem como fugir. Mas é isso. Fora do time ali, eu sou. Fora do futebol americano, na minha carreira mesmo, eu sou designer. E hoje sou especializado em motion design. Ah, legal saber, e o pessoal de casa também saber, porque às vezes a gente vê o pessoal, eu levei muito tempo para começar a decorar nomes, É uma galera, porque né? é tudo capacete, né? O jogo Sim. inteiro, e 50, 60 pessoas, e eu sou bem difícil para decorar nomes. Então a gente encontra às vezes na rua o pessoal assim, você conhece de algum lugar, pô, eu não sou esse cara. É Então, muita gente, né? é, E além de ser muita gente, é rotativo, né? Uma galera vem, sai, volta. isso. Aí o cara vai, depois nas viagens, o cara vai vendo a pessoa Sim. sem a roupa, sem o capacete, o Tu cara vai vai. reconhecendo. Deve conhecer mais. Mas é legal. Então, vamos fazer um cortezinho aqui agora, só para a gente agradecer os nossos apoiadores, né? Tudo isso aqui só é possível graças ao Boom, né? Que é a plataforma líder de soluções para fotógrafos. A Boom aí tem tudo que o fotógrafo precisa, fotógrafo de casamento, newborn, de várias áreas. E para quem precisar, fotógrafos, tenham lá um site profissional na Album, eu tenho o meu lá, que em breve vamos fazer um site também do podcast para estar organizadinho lá os episódios. A Foto, que é uma plataforma de venda de fotos, patrocinador oficial do Soldiers também. Então, a plataforma Foto, na qual eu sou embaixador também. Estamos juntos aí desde o comecinho. E a plataforma Foto para os fotógrafos que querem fazer fotos, principalmente esportivas e eventos, subirem suas fotos lá na plataforma e os atletas e as pessoas poderem comprar essas fotos de maneira fácil e rápida e segura. E tem reconhecimento facial gratuito e outras tantas ferramentas. Tem seguro de vida também incluso para os fotógrafos no dia que estiver trabalhando. Se acontecer alguma coisa, está coberto com a foto também. O cheirinho aqui no estúdio está muito bom, né? A gente recebeu aqui um presente que em breve a gente vai abrir aqui no final do programa, do Estação 549, a sua melhor opção de lanches fora da sua casa. É um restaurante, uma lancheria aqui em Santa Maria, ali na Rua 7, pertinho do estádio onde o Soldier joga, ali próximo da Rua 7 com a Marechal Deodoro. Então, na TV aqui está passando os contatos, a gente vai deixar aqui abaixo também na descrição do vídeo os contatos, o telefone, a rede social do Estação 549. Fazer um agradecimento especial à Cida e ao Roger, parceiros aí também. Ao Minha Foto em Jogo, qualidade em primeiro lugar, né? Então, fotografia esportiva em Santa Maria região, precisou de fotografia no seu evento esportivo, acesse o Instagram Minha Foto em Jogo, ou acesse o site se você já foi fotografado, as fotos dos Soldiers também, minhafotoemjogo.com.br. E o Delivery Much, a empresa aqui de Santa Maria, né? Patrocinadora oficial do Soldiers também, tá junto com nós. A gente sabe as empresas que patrocinam o esporte de verdade em Santa Maria há muito tempo. Sim. Então, o Delivery Much é uma dessas empresas, é daqui de Santa Maria, o aplicativo foi fundado aqui. Então, bora pedir no app que é daqui, né? Bora pedir Delivery Much. Então, aqui tem a bagzinha aqui também, depois vocês vão ver na tela. A gente ganhou do Delivery Much alguns pins, broches, bottoms, que depois a gente vai sortear lá no nosso Instagram do Fórmula Photocast. Então acessem lá.
E agradecer também ao Delivery Much que liberou alguns cupons de desconto especiais pra gente. Como o programa é gravado, vai ao ar, vocês podem estar assistindo isso aqui lá no ano que vem, em 2026 já, ou 2027, 2030. Esse é o intuito do podcast, né? Ficar a nossa Sim. história registrada aqui. A gente não vai colocar cupons nem nada de ações desse sentido aqui, porque não pode não estar valendo mais. Mas sigam nós lá no Instagram, Fórmula Photocast, que lá a gente vai estar sorteando e liberando esses cupons para vocês estarem recebendo e podendo fazer o pedido de vocês. Daqui a pouco tá assistindo esse programa em casa, vai demorar mais um pouco para terminar aqui. Já vai pedindo que quando terminar vocês já vão jantar aí uma comida boa. E mais um empreendimento que é daqui da nossa cidade também, assim como o Soldiers, acho que até a idade acho que é meio parelha até a Delivery Much, pelo que eu acompanho. E então vamos pro próximo bloco aqui, que é um quadro que eu chamo, que a gente pede pro entrevistado 2 fotinhos Sim. para valorizar a fotografia, né? O canal no YouTube, ele é sobre fotografia, eu criei ele para dar dicas, mostrar os bastidores para a galera. E agora a gente está introduzindo com o esporte aqui dentro também para valorizar o esporte. Mas a gente não vai deixar a fotografia de lado nunca, né? A Sim. fotografia é minha vida, tá tatuada aqui no meu braço. E tem tudo a ver com o esporte, né? Porque Tem tudo a ver. registra tudo, né? Uma coisa anda junto com a outra, o esporte precisa da fotografia, a fotografia precisa do esporte, Com enfim, certeza. são quase sinônimos. Então são fotos que marcam. Eu vou te pedir, né, para te contar a história de 2 fotos. Sim. Uma foto pode ser mais pessoal e a outra da tua carreira como atleta que te marcaram e tu contar a história dessas 2 fotos pra gente. Sim, as minhas 2 fotos, inclusive as 2 são equipadas. Equipadas não, porque antes não tinha equipamento, mas as 2 têm relação com o Soldiers, porque o Soldiers ele tá entremeado na minha vida, assim, o futebol americano, ele me abriu portas, me liderou profissionalmente, me evoluiu como pessoa. É a primeira eu falo sobre as fotos daí? Sim, isso, pode contar a A história primeira das fotos. foto, cara, é a primeira vez que a gente foi campeão gaúcho. Isso é 2011. E dá pra ver ali que eu tô com a bandeira, essa bandeira existe ainda, inclusive. E aquela foto é muito marcante pra mim porque eu me considero um líder, assim, e aquela foto ali foi meio que o comecinho, assim. Foi a primeira vez que eu joguei como quarterback, foi a primeira vez que eu fiz o touchdown, inclusive, que eu falei lá. E a gente se consagrou campeão gaúcho pela primeira vez, assim. Então, aquele momento ali é uma sementinha plantada na gente, assim, que liderou muita coisa depois daquilo ali. Então, pra mim, aquele registro ali, a qualidade é bem ruim, assim, nem sei quem tirou, ela tem uns efeitos em cima bem ruinzinho, mas mostra ali, tipo, o core da fundação do time, atrás de mim ali, os atletas, e eu com a bandeira do time na frente, assim. Então, aquela foto pra mim, ela tá guardada lá nas minhas pastas. Eu tenho as pastinhas de todos os jogos, assim, e daí com as fotos dentro, né, das que eu tenho, assim. Então, essa foto me marca, assim, como eu recém tinha feito 20 anos ali, então eu tava naquele momento transitório, assim, na faculdade, ainda sem saber muita coisa. Então aquilo ali, pra mim, ela abre portas pro futuro, assim, que eu nem sabia que tava abrindo, sabe? Além do futebol americano. E a segunda foto é a foto com a minha esposa, com a Jéssica, que me acompanha desde lá, que me acompanha não, né? Que tá comigo desde de 2000, eu não sei que data é, mas faz 13 anos. E ela viu tudo isso, assim, junto comigo, sempre me apoiou muito, assim. E o resultado dessa parceria, assim, tanto na vida profissional quanto na nossa vida pessoal, tem ali no meu colo ali o resultado, que é a Laura, que é minha filha, e eu equipado, sabe? Então aquilo ali pra mim tem a ver, assim. Porque uma coisa que eu sempre quis, assim, eu não consegui, inclusive, né? Eu tinha na minha vida, assim, que eu queria 2 coisas. Eu queria ser campeão brasileiro, que eu não consegui ser, e queria chegar na seleção brasileira, que nunca fui convocado. E não era nem por mim, assim, sabe? Eu queria que meus filhos, quando tivessem grande, pudessem. Talvez eles nem de bola pra isso, né? Mas era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, assim. Legado é o nome disso. Que meus filhos olhassem assim, pô, meu pai chegou na seleção e tal, mas não rolou. Então essa foto pra mim é muito marcante, assim, que é a primeira vez que ela foi num jogo meu e tá eu ali, minha família e ela, e a Jéssica e tal. Então pra mim é até um pouco emocionante. Legal. Dessa transição, né, a formação da família, desse apoio todo que é fundamental. A gente vê muitos atletas na beira do campo ali, o Sim. Limana, o próprio Tudo, Ricardo teve o tudo pai filho, agora. tudo pai já. Essa pausa que tu deu Sim. na carreira, pelos motivos que tu já citou, a família, o estresse, o cansaço,
Como é que estão os planos agora? Como é que tá a ideia? Vai rolar o Last Dance É, ou dá eu, para seguir mais um pouco sem data determinada? Como é que vai funcionar agora? cara, eu tenho uma pretensão inicial de voltar nesse ano agora, jogar um ano, né? Não sei se é Last Dance ainda, mas quero sentir um pouco assim. Tem alguns exames para fazer, eu tô com o meu pé, tem uma calcificação no meu pé, então tem tem que limpar, voltar à forma física aceitável. E a minha intenção inicialmente é eu voltar nesse próximo ano, assim, jogar o ano inteiro, né? O gauchão e o brasileiro. Mas ainda depende de algumas coisinhas ainda físicas, né? Que é se eu vou precisar operar essa relação do pé ou não. E daí a minha intenção é que eu voltar nesse ano 2026, acho, né? 26. Para mim ter um ano talvez de despedida ou não sei ainda. Esse ano eu jogo inteiro, então se tudo der certo fisicamente, né? Eu jogo inteiro e daí no final do ano ou no meio do ano ali já vou ter uma decisão se eu me aposento ou não, sabe? Eu parei esse tempo aí, todo mundo perguntava, tu aposentou? Eu falei, cara, não me aposentei ainda, não sei, mas quando me aposentar, vocês vão ficar sabendo que eu me aposentei, sabe? Porque não é uma situação muito fácil, assim, de se aposentar, né? Porque o Falcão do Inter falava, né, que o atleta morre duas vezes, que é, por mais que a gente é amador, a gente faz isso com o coração full do atleta, assim, não é simplesmente uma pelada de final de semana, sabe? Gasta tempo e tal. Então, só que é uma coisa muito prazerosa, porque tu tá competindo, sabe? Eu sentia muita falta disso. Eu acho que esse foi um dos motivos da criação do time, inclusive. Eu sentia muita falta quando o cara sai do colégio, tu não tem mais aquele negócio de competir, sabe? De campeonato, de interséries. Tu meio que só tem aquele jogo no final de semana, assim, que pra mim é pouca competição, sabe? No sentido de adrenalina de campeonato e tudo mais. Então o esporte pra mim me alimentava nisso, assim. Eu acho que o time foi meio que criado nesse âmbito, assim. E aí tu parar de ter essa sensação de competição é uma coisa que não é fácil de tu decidir e tomar, né? Mas tá chegando a hora, né, cara? Tô com 36. Não, tô com. Nós estamos em 25 ou 26? 25 ainda. Eu tenho 35 anos, então. 35, ano que vem eu faço Ah, 36. tem mais 5 ainda. Não sou o Tom Brady. Dos números, Douglas, a gente vê os números, os recordes, a gente já viu teu nome em alto escalão nacional aí. Como é que tu conta esses números pra nós? Tu sabe de cabeça esses Cara, não números? sei. Tu não tem Eu anotado em não tenho casa? nada, não tá. Eu tenho até é ruim, assim. Eu nem sei quantas vezes eu sou campeão gaúcho, cara. Acho que é 9 ou 8. Eu só não fui uma vez campeão gaúcho, que foi a vez do Gigante Ball que eu tava em Florianópolis. As outras todas eu tava Essa aí presente. foi o Wagner no teu lugar. Foi o Wagner no meu lugar. O Wagner, meu amigão, eu sou fã dele. Grande E abraço pro eu, Wagner eu aí, nosso tava lá parceiro aí. torcendo. Eu vim de Floripa pra aquele jogo lá pra torcer pro Vaguinho da QB lá. O Ah, tanque, né? Só corria, eu fiz um tanque correndo. hoje eu cruzo com ele todo dia aí nas quadras, né? Nosso árbitro em Santa Maria. Árbitro, é. Eu falei que ele se É. converteu pro lado errado da força. Tá fazendo falta também na beira do campo, mas a gente voa pra caramba o Muito Wagner. demais. Dessas conquistas aí, tu lembra de alguma dela individual, assim? MVP, nível nacional, melhor da Cara, a rodada? melhor rodada eu fui algumas vezes do Nacional. Eu fiquei. Teve um ranking de top 100 atletas do Brasil. Eu fiquei em 13º uma vez. Acho que foi dois anos atrás. Eu fiquei. Várias vezes entre o top 5 de jardas passadas, touchdowns passados na temporada também. Mas eu não tenho muito. MVP eu tenho, cara, bastante, assim. Sei lá, uns 6. Eu tenho o campeonato catarinense, que fui campeão catarinense, né, um ano. Quando eu fui pra lá, 2014 eu fui campeão catarinense. Jogou só um ano lá, no Estepos, né? Não, joguei 3 anos lá. 3 anos lá. No Stepos, ou 2. 3 anos lá. E eu fui campeão catarinense em 2014. Aí, em 2015, a gente perdeu pro. Aí começou a era Rex lá. Aí, em 2016, joguei o catarinense, parei no meio, parei de jogar. E daí, em 2016, eu pegava um ônibus todo sábado, vinha para Santa Maria, treinava e voltava para Florianópolis no mesmo dia. Fazia esse trajeto de 12 horas para treinar. Foi o ano que a gente foi para lá, para Belo Horizonte, que a gente perdeu aquele jogo que eu contei antes aqui. Então, aí em 2017 a gente resolveu voltar para Santa Maria. A gente volta para Santa Maria, a gente é campeão gaúcho, depois nunca mais perdeu, né? Agora a gente perdeu no passado, né, com os Soldiers, mas desde 2016 até 2000 até esse ano a gente não perdeu nenhum gaúcho, assim. Foi um longo ano ali, né? Que É, acabou. Foi uma fusão que deu certo lá, né? Das duas equipes. Acho que foi acho o que é Pumpkins e o Canoas, né? Pumpkins e o Canoas Bulls, é. Isso, e aí virou o Bravos, uma equipe muito
soube jogar muito bem o jogo, eu estava lá também. Acho que Então, a soma das duas coisas, né? A gente tá no período de transição aqui no Sul hoje também. Tipo, uma galera nova. saiu, o Ricardo saiu, o Gross saiu. Tu saiu, Eu Santana saiu, Santana, fazia. né? Pô, Santana. Exato. Tem aquele Então, jogo clássico ali, a final que ele fez contra o Porto Alegre e Pumpkins. Fez O Santana teve vários jogos. Teve um jogo que a gente ganhou 3-0 do Croco lá, que foi ele que embuchou. Nossa, né? Frio, gelado. E aí a gente vê a falta que faz o pessoal que vai saindo mais experiente, exato. né? Até renovar, demora um pouquinho a engrenar. Mesmo que tenha uma gurizada nova que entrou, né? Saiu o Becker também, que tu e o Becker, trabalhavam muito ali. O Becker era um dos caras que eu mais me inspirava ali em questão de competitividade. Falei pra ele, inclusive, quando ele se aposentou, assim. O Becker, tu olhava pra ele assim, tu sentia, cara, se ele botasse o Rambo na frente dele, ele ia brigar com o Rambo, assim. Isso era muito legal, assim, dele. Eu falei isso pra ele. Ele e o Lesbão tinham isso, assim. Eu nunca vi outra pessoa como ele e o Lesbão. Cara, é um sangue no olho, assim, que ele olhava no huddle pra gente, assim, tu sabia, cara, se eu passar um peixe ensabado pra esse cara, ele pega. Então, isso era muito legal, assim, do Becker e do Lesbão. Muitas fotos desses dois já deu pra fazer recebendo bolas ali, porque, cara, era... E você tinha uma sintonia já... Sim. Que já se estudava, assim, com o Natan... Muito inteligente, o Natan jogando. O Adner também, ficou pouco tempo, mas jogava pra caramba. Teve aquela final em Porto Alegre, lá no SESI. Foi na PUC? Na PUC era contra o Bulls? Contra o time ali de Venâncio Bulldogs. Bulldogs, isso aí. Destruiu lá. E aquele jogo pra caramba. Então, cara, são atletas que a gente vê que tem uma ligação, assim. Depois troca a função, o atleta não é melhor nem pior. Daqui a pouco o entrosamento. Cada um tem uma peculiaridade, assim, né? Que tu vai... eu tive várias... Cara, eu tive a oportunidade já com várias pessoas muito boas, assim, sabe? Que tanto fisicamente quanto mentalmente, assim, no sentido de entender. Porque o futebol americano, tu olha de longe, cara, tu acha que é só uma coisa meio orgânica, que é todo mundo se quebrando. Mas tem muita parte estratégica por trás, que é a parte que mais me encanta, assim, que é muito estratégico, tem que pensar muito, sei lá, tem umas 150 jogadas que a gente tem no playbook, então tu tem que ter uma sintonia, assim, deles acreditar, saber o que estão fazendo e tal. Então, cada um tinha a sua especialidade, vamos dizer assim, dentro desses caras aí que eram bons. Ele é um esporte totalmente diferente e as pessoas elas têm uma dificuldade de entender às vezes, porque tu tem que estudar ele para te entender. Muito. Eu quando comecei mesmo, eu confundia futebol americano com rugby. E aí os atletas ficavam bravos. Não é rugby, é futebol americano. Não é futebol americano, é rugby. E aí o cara tem que... Porque a bola é oval, né? As duas são ovais. Só que são bolas totalmente diferentes para começar. Mas a origem do futebol americano é do rugby, pô. E aí ambos têm jogadas similares, mas são totalmente diferentes. Um tem equipamento, não que o problema do futebol americano, ter essas perguntas aí, não é nem a pergunta em si, é que é muito difícil de tu fazer um sumário rápido, uma conversa de elevador. Tipo assim, futebol. Cara, cada um tem que fazer gol aqui, eu tenho que fazer gol aqui. Quem fazer mais ganha, deu. Quem fizer mais gol ganha. Aí tem mais as regras miúdas no meio. Mas isso aí pra uma criança não importa, ela sabe que tem que pegar aquela bola lá e chutar no gol. E o futebol americano, ele também tem isso, mas ele tem um monte de coisa, para toda hora o jogo. Um monte de coisa que não pode. Um monte de coisa que não pode. Uns caras pegam a bola, outros não pegam a bola, então não é muito fácil explicar. É natural, assim, que tivesse essa dúvida, né? Agora a NFL é muito popular aqui, né? Então uma galera já conhece, já torce pros times. Quando a gente começou a ver, cara, pouquíssimas pessoas sabiam que existia futebol americano, no sentido de assistir, assim. Eu lembro que na ESPN tinha 100 mensagens por jogo. Hoje os caras nem lêem mais, eles lêem todas as mensagens. Era fácil de sair na TV ali. Fácil. Hoje sei lá, nem leem nada, sabe? Porque não tem como, porque é muita gente. Então eu acho que o Soldiers cresceu muito junto com essa popularidade, assim, sabe? A gente viu do zero, a gente nunca tinha visto um equipamento, cara. Eu era um que falava assim, cara, nunca vamos ter equipamento, é muito inacessível. E aí, daqui a pouco, hoje todo mundo tem equipamento, sabe? Então a gente viu tudo do zero, assim, até esse momento que tá popular. Tem jogo no Brasil, vai ter jogo no Maracanã, então isso é muito legal de ver, assim. Isso agora é legal ver o crescimento do esporte a nível do próprio flag, que é a modalidade inicial do futebol americano, sem equipamentos, virando esporte olímpico. E eu, como entusiasta do futebol americano, depois conheci, me apaixonei também pelo esporte, de ver o futebol americano acompanhando esse passo que o flag deu, essa oportunidade, eu acho, de crescimento, assim como o skate fez. Quando o skate virou olímpico, a gente começou a ver obras de pista de skate. Populariza, né? E skate na mão da criança em todo lugar. Tudo bem que o skate é uma joelheira, um tênis mais ou menos legal, e o skate, o futebol americano, tem outras tantas coisas.
Mas ao mesmo tempo que as equipes aproveitem essa Com onda, certeza. e agora, cara, esse negócio do futebol americano tá vindo pro Brasil, porque é um mercado mega Eu lucrativo para acho. eles que eles não tinham, acho que nem 5% explorado no Brasil. Então tem Eu acho que é o terceiro. O Brasil hoje acho que é o terceiro ou quarto maior visualizações de jogos, cara. Só pede pro México. Acho que é quarto, pede pro México e Canadá, eu acho. É uma coisa absurda, assim, a popularidade que tá, sabe? Então é hora de aproveitar, né? E a gente não tem tantos nomes lá, né, de referência na NFL jogando Brasileiro, brasileiro. só tem um que é o Caio. É, Caio Santos, que é o kicker lá. e acho que há um bom tempo tá só ele, assim. Então, Sim. Acho que ele foi o único a jogar lá. acho que a nossa grande referência também vem muito pela esposa do Brad, que é a Gisele Sim, Bündchen, exato. brasileira. E tu acaba tendo essa relação da gente olhar, pô, a Gisele tá lá e tal no jogo. Aí tu olha o Sim. jogo, aí tu olha o E Brad. hoje tu tem acesso, né? Tu tem o Kazek transmitindo, tem o YouTube, tu tem. Antigamente era ESPN e era só um jogo por. Cara, hoje tu entra na Tem Disney, todos os na Disney jogos tem lá. 500 jogos passando, tem no YouTube, tem no Kazé TV. Então, as coisas vão crescendo, sabe? Isso é bom, assim, porque. Cara, eu sou pró esporte, assim, seja qual for, assim, qualquer esporte que tu pega, assim, tu vai ter valores que tu consegue passar pra alguém que tu não vai conseguir passar simplesmente falando, assim, a pessoa tem que vivenciar, tipo jiu-jitsu, judô, cara, qualquer esporte, assim, desenvolve coisas na criança ou até no adulto que não tem outra maneira, sabe, de tu vivenciar e tu amadurecer como ser humano, assim. Então, na minha concepção, né, eu sou viciado em qualquer esporte, cara, assisto até fisiculturismo. Então, tipo, qualquer coisa que tenha esse âmbito de ter uma disciplina de tu desenvolver e tu competir, que isso é uma coisa que eu acho meio ruim dessa nova geração, assim, que a competição, ela é, meu Deus, competição. Cara, a competição ela é saudável. Se ninguém vai sair, ela é saudável. Porque na vida é assim, a vida ela requer que tu tenha um empenho em algo e se tu for bom, tu vai ser recompensado. E se tu não for bom, cara, não tem muito que tu possa fazer, tu vai ter que ser bom. Então, como que eu chego lá, sabe? Então, eu acho que isso o esporte ele te mostra a maneira que tu, se, ó, quando tu perde, é esse gosto que precisa sentir e degustar esse gosto da derrota pra ti não quero ter mais e aí tu vai começar a te esforçar, sabe? Eu acho que isso é muito saudável, assim. Então, pra mim, a relação de seja qual for o esporte, se vai crescer no Brasil, eu sou apoio total, sabe? Pra que tenha isso, assim, para que as pessoas tenham acesso, seja ele qual for, assim. Eu acho isso muito válido pra vida Eu, adulta, assim. e o esporte ainda tem essa coisa social toda que movimenta as crianças, tira do caminho errado, enfim, várias coisas. Mas o esporte no Brasil, ele, com toda a dificuldade, ele consegue crescer, né, cara? O esporte, ele é resiliente ao máximo, assim. A gente é um país muito mixigenado, né? Então tu tem, cara, por exemplo, o Isaquias Queiroz lá, cara, o cara, é uma máquina. Ah, como é que foi o desenvolvimento inicial dele? Não, ele remava no rio. Então, assim, a gente tem uma genética mixigenada onde tu deve ter muito talento escondido no Brasil, assim, que a gente não tem nem ideia, sabe? Então, se crescer o esporte e a gente dá acesso para essas pessoas, cara, a gente vai virar uma potência, assim, sabe? Só depende do fato de ter acesso. Só que, claro, daí entra a questão da infraestrutura, que o Brasil, o acesso a um tênis no Brasil é muito difícil. Aí tu imagina sei lá, do Givago lá, uma canoa, cara, deve ser caríssimo. Então, o Brasil, ele se atravanca nesse ponto, assim, sabe? Que ele se auto-sabota, assim. Mas em termos de talento, de genética, cara, a gente tem N coisas no Brasil, tudo diferente. Tem um biotipo aqui no sul, biotipo lá no norte, que se complementam. Então, assim, ó, eu acho que todo esporte funcionaria aqui. O que isso aqui é que a gente tem muito pouco acesso à infraestrutura, assim, não consegue... Claro, tá crescendo isso é positivo, mas ainda assim a gente não tem acesso às coisas, sabe? É tudo mais difícil, Tudo né? muito mais É tudo mais difícil. difícil e aí talvez a gente poderia estar brigando numa Olimpíada, Com que para mim certeza, é o ápice do esporte mundial, dos esportes mundiais, com né? certeza. Que a gente poderia estar ali no top 5 daqui a pouco, eu acho. Porque, cara, com toda a dificuldade, a Rebeca vai lá ganha, a Raíssa vai lá ganha, Sempre tem representante o Ítalo forte, vai lá no surf e exato. ganha. Cara, todo mundo vai. Aí tu pega o tamanho do Brasil, é um país continental, cara. Quantas pessoas tem nesse país aqui? Então, é simplesmente. É na raça mesmo. Bom, o povo brasileiro ele é raçudo de fato. Agora tu imagina tu pega essa raça aí e joga uma oportunidade assim ó, no meio, assim, cara, só Facilitar um vai. Tu pouquinho já só é. vai, entendeu? A gente vai contar um pouco aqui, vocês estão vendo aqui essa camisa do Santa Maria Soldiers do ano passado. E eu falei com o Douglas um dia depois do jogo, eu disse, cara, quando sair o lote de camisa lá, vou encomendar uma com o teu nome e com o teu número pra te autografar pra mim guardar em casa.
Eu como torcedor e acompanho o time há muito tempo, eu sei o quão o teu nome representa no esporte nacional e talvez a gente, localmente, às vezes a gente não dá bola e as pessoas não têm, assim, né, essa coisa de valorizar atletas. Ah, tudo que tu fez pelo esporte, sabe? Tu participou da fundação do Soldiers, Sim. tu foi destaque da equipe, tu levantou muito taça, tu moveu a equipe por muito tempo, tu cobrou as coisas funcionassem, tu te tornou uma referência do esporte local. Obrigado. Isso é mérito teu, parabéns Obrigado pessoalmente mesmo. aqui. E isso é muito legal de ser reconhecido. Não adianta depois que tá no caixão lá, todo mundo em volta. Ai, o cara era bom, bater palma, que saudade. Não, acho que as pessoas têm que ser valorizadas em vida. E, e eu acho que isso faz parte da minha história também, por estar junto ao Com tempo inteiro. certeza. E por isso que eu tenho essa camisa. No outro episódio aqui com o Gilvan tinha me dado de formatura a camiseta. Nunca tinha autografado ela. Foi autografar no programa para mim também. Então tá virando quadrinhos lá em casa. Ter que arrumar um lugar lá, acertar com a minha esposa lá, onde é que a gente vai enfiar tanta camisa autografada nas paredes. Mas porque eu realmente eu gosto muito, eu vivo esporte, para mim é esporte. A fotografia para mim foi um meio de eu viver o que eu gosto. Tentei ser Sim. atleta, não tive competência, eu acho, o talento, o dom não era para ser, sei lá, talvez era para ser fotógrafo Talvez o teu mesmo. dom era outro, exato. É, hoje me reencontrei no tênis, então tô jogando tênis, tô começando a colecionar uns troféuzinhos lá em casa, então acho que tudo tem um porquê, né? Acho que Deus sabe o que faz. E aí o Douglas, não, pera que eu vou te dar a camiseta. Só tinha que lavar. Eu disse, Eu falei, vou te lavar. Não, não, eu quero assim mesmo, né? lava nada, tá aqui, ó, com as marcas Ela suja aí. da última partida lá. Tá rasgada ali do lado, ela vai pro quadro exatamente assim. E o Douglas autografou pra mim um dia lá no. A gente foi jogar um futebolzinho com a gurizada do Soldiers. E ele autografou pra mim ela aqui. Como é que foi esse jogo aí? Conta pra nós. Essas Esse, marcas dessa batalha aí. cara, esse jogo foi um misto de emoções, assim, porque eu voltei, né, acho que eu perdi o primeiro jogo, daí acabei voltando naquele ano. E aí a gente foi era final, eu acho, né? Era final, Era a né? final. Era final lá em Timbó, que eu nunca ganhei do Final da Timbó Red. Conferência Sul, Final da né? Conferência Sul, exato. Porque tem aqui no Brasil, como é muito ampla a geografia, é dividido e depois eles se reencontram para fazer o mata-mata, né? Então, a final Sul, que a gente chegou acho que umas 6, 5 vezes e perdeu todas. E esse jogo foi lá no Timbó, onde eu infelizmente acabei sendo expulso lá, porque os caras interpretaram que eu falei algumas coisas lá, daí o jogo tava muito parelho, assim. Não lembro o placar, e daí aconteceu uma situação lá onde o árbitro entendeu alguma coisa lá e acabou me expulsando, daí o jogo meio que desandou um pouco, só chover também. Virou Virou uma uma bomba loucura, virou uma d'água. loucura aquele jogo lá. E aí esse foi meu último jogo, cara, como antes de eu parar, né, nesse tempo, assim, foi lá no Rex, eu sentado num banco lá embaixo da arquibancada, foi meio estranho, assim. Então por isso que acho que eu não me aposentei por isso também, porque eu não quero me aposentar assim, tomando banho sozinho, ninguém, os caras jogando lá, eu assistindo, porque poucas vezes eu assisti os Soldiers antes, né? Eu sempre tava no meio ali daquela coisa, então foi uma situação meio estranha, assim. E aí, essa foi a camisa do meu último jogo até então. Isso é legal, você vai moldurar lá em casa também, eternizar. Aí depois a gente vai fazer uma foto aqui também, todas Patrocínio da foto aqui. patrocínio da foto, enfim. Depois a gente vai tirar uma fotografia segurando a camisa pra botar junto com o Com quadrinho certeza. lá, especial, porque tenho certeza daqui, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos a gente vai estar sentado, daqui a pouco não vou estar fotografando mais, vão estar, a gente não Aposentado sei, a já, né? gente não, Aposentado já. assim espero, a gente sabe que é árduo o trabalho, né? O pessoal enxerga a gente vai estar em todas, tá em tudo que é lugar, a gente tem que estar em todas, Pega né, só a cara? viagem ali, já é cansativo. Ou não, as viagens. Infelizmente no Brasileiro esse ano não deu para acompanhar a equipe, né? A federação demorou um pouquinho para liberar as datas e quando liberou já estava com alguns compromissos já, todas as datas, até em casa aqui no Isso é um bom sinal. Tem muito esporte acontecendo. muito é um O Inter, sinal. o Inter indo pra Série A, então, tipo, Pô, isso aí eu acho que muda muito e ajuda muito todo, ajuda os Soldiers. Eu a nossa sempre cidade é carente de representantes nessas é, ligas grandes aí. o pessoal às vezes fica meio chateado comigo que eu vou nos gramados, o pessoal vai falar mal alguma coisa lá que é culpa do futebol americano, que o gramado tá ruim É, aqui e ali. Eu disse, cara, um pouco é. A tração é grande, é um esporte de alto rendimento, nível nacional. Mas o esporte ele precisa ser tratado como esporte, cara. Quando tu vai jogar no Beira-Rio, um clássico Grenal, final do Gauchão,
tem 1 ou 2 dias de descanso pra grama, tem um cara que vai lá, um agrônomo, recuperar a grama. Aqui no mesmo dia, se tu jogar futebol americano de manhã, tem 3 escolinhas de tarde, tem mais 4 escolinhas no outro dia de manhã, Várzea de no tarde. outro dia. Tem vários, os caras jogam e treinam com chuva, com tudo que é. Então, eu acho que é injusto botar uma culpa inteira só numa modalidade, enfim. A gente sabe que realmente tem um desgaste. A mesma coisa, os jogos do Inter de Santa Maria esse ano. Teve alguns jogos com muita chuva que tiveram que ser adiados. E o futebol americano não jogou lá. A Sim. Várzea não jogou lá, ninguém jogou lá. Era só o futebol profissional e as categorias de base. E, então isso é um desgaste natural de gramado, que as pessoas também têm que, eu acho que, entender que não precisa excluir o futebol americano de tudo, o Cara, rugby. O rugby, eu tenho. Há muito tempo eu acompanho os meninos lá também. Eu digo, cara, eu acho que não é justo vocês jogarem naquele potreiro lá sim. que botam nas vacas. Pra mim é uma maravilha que as fotos ficam lindas lá. Eu ganhei prêmios com foto naquele barral, porque dá um charme a mais na Sim. foto. Mas pra mim o rugby tinha que jogar naquele estádio do FSM que tem lá. Ah, vai estragar a grama? Vai, mas daqui a pouco Mas não usam. tem que viabilizar. Ah, não, o custo pode ser alto, mas cara, a universidade tem questão de agronomia, de outras áreas, bota para os caras estudar quantos dias demora para recuperar o É, gramado. cara, a gente já entrou em várias tentativas lá. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Isso aqui é uma coisa legal de falar. Legal o esporte, tudo positivo e tal. Mas a gente tem coisas muito negativas. Eu já tentei conversar com várias pessoas quando tem alguma convenção, uma coisa assim. Infelizmente, eu não sei se isso é do brasileiro, assim, o quê. A gente tende a simplesmente sempre defender o nosso, sabe? E aí tem esse negócio aí. O cara do judô odeia o cara do taekwondo porque eu preciso ter mais o judô, eu preciso mais do taekwondo. Daí não importa os outros, importa só o meu. E, cara, isso é pra mim, assim. Já falei, eu tive conversas muito boas com o Givago sobre isso. Pra mim, isso é uma coisa muito burra. Porque ela é muito burra no sentido assim, cara, se a gente tiver. Imagina se a gente tem uma potência do esporte. Tu pega Caxias, cara, tem várias modalidades lá. Porque eu sinto que tem alguns lugares que a coisa ela é mais assim, cara, vamos montar várias coisas boas aqui. Pô, tem esporte, tem esporte. Então, tu cria não sei se é uma economia, mas uma mentalidade comunitária de todos os esportes, onde tem espaço para todo mundo, mano. Cara, pouquíssimos esportes brigam entre si, não tem nada a ver. Só que eu sentia muito isso. Eu joguei 3 anos rugby. Joguei rugby e futebol americano ao mesmo tempo, assim. O pessoal do rugby não gostava do futebol americano, o pessoal do futebol americano não gostava do rugby. Eu falei, cara, mas não tem nada a ver. Isso aqui é um esporte, isso aqui é outro. O futebol aqui no Santa Maria é complicado, porque, principalmente a várzea, assim, é um pouco meio que nós primeiro. Então tem esse atrito que eu acho que se a gente tivesse uma ideia. Por exemplo, Santa Maria não tem um campo municipal. Como é que não existe um movimento de todos os esportes que utilizam campo para pressionar a prefeitura para ter um campo municipal? Não existe, entendeu? Porque cada um pensa no seu. Aí, quando tem um campo, vai um esporte lá e toma conta daquele campo, agora é só nós, chegamos aqui. Então tem isso, assim, isso é muito negativo. Eu acho que esse é um dos motivos de ser muito fragmentado, assim, sabe? De não ter um crescimento geral do esporte, assim, principalmente Santa Maria, assim. Por exemplo, Santa Maria não tem um esporte que representa violentamente o Brasil a nível regional, estadual. São poucas coisas. E o que tem faz por conta, sabe? Não tem uma troca de informação. Por exemplo, assim, ó, o time fala, cara, vamos fazer um churrascada, todos os times, tudo que é esporte junto e trocar. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? Como é que a gente pode crescer? Qual o atalho do caminho, sabe? Eu sinto um pouco de falta disso, assim. E o futebol americano eu acho que é um dos mais odiados, assim, porque, cara, estranho ali fora, destrói campo, tem os Acho que capacete. até o nome americano Tipo, já então é inviabiliza um pouco. fácil de tu não gostar, entendeu? Só que eu acho isso uma grande bobagem, assim, eu acho que isso puxa pra baixo, Acho que assim. todo mundo perde só, Eu né? acho que todo mundo puxa tudo pra baixo, assim, não é uma coisa salutar, assim, de tu, eu sou do judô, então, cara, nenhuma outra arte marcial importa, vou só defender o judô. Não que isso aconteça aqui, é só um exemplo. Sim, sim. Então, tipo, cara, mas imagina se nós tivéssemos um lugar, um centro de treinamento onde podia ter todos os. O taekwondo num tatame legal, o judô num tatame legal, e aí. Seria bom, né? É melhor que não ter É nada, porque a gente não tem. uma espécie de centro olímpico, né? Entende? Então eu sinto isso aqui, assim, só pra mim primeiro, pro meu primeiro, depois de sobrar pra você, sabe? Então isso é É que meio. é meio. Santa Maria é curioso, é uma cidade grande, 300 mil habitantes praticamente, mas tem muita cultura de interior ainda. E muita rotatividade também, né? Muita gente Ninguém passa e não sai. é daqui. Eu mesmo não sou daqui, É, mas acabo. Eu digo que eu sou santamariense de coração porque tô aqui há nem sei quanto tempo, mais de 20 anos. Então, sim. me criei aqui, me formei aqui, tudo isso. Eu sou muito grato a Santa Maria por isso. E eu acho que o esporte só perde com essas rixas, assim. Eu acho que dava para ter posicionamentos diferentes. Para mim, eu sempre dizia que o meu sonho era ver
tipo, num jogo do HFSM do handball, ver a galera lá com a camisa dos Soldiers lá, os jogadores, tá assistindo o jogo. Já aconteceu isso Exato. do Soldiers abrir lá, daí a galera do handball assistir o jogo do Soldiers. Isso é muito positivo, cara. Ah, daqui a pouco no jogo do Inter de Santa Maria, pega um jogo que não tem tanta expressão, que não vai ter tanto público, libera Sim. lá o ingresso pra galera A gente atletas já de fez outras isso, inclusive, uma vez. modalidades. E eu acho isso, as poucas vezes que eu vi assim, eu dizer que massa, É cara. muito máximo. Não, é esporte, cara, é E no fim das integração. contas, estamos no mesmo barco, sabe? A gente tá brigando as mesmas. Tipo, por exemplo, quando vê que a relação do Proesp pra cá foi muito positiva. Porque daí tem aquelas reuniões do Proesp, a gente conversa com o cara do golfe. Cara, essa troca de informação. Porque tu não precisa passar as coisas do zero e desbravar todo o matagal até tu evoluir. Pô, teve alguém que já fez isso? Pô, chega no cara, como é que vocês Defesa. fizeram isso? Como é que vocês fizeram um projeto? Como é que vocês fizeram captação? Como é que. Sabe? Então, essa troca. Só que às vezes tu chega pra alguém e o cara fica assim, não, mas peraí, se tu pegar, eu não vou. Não, não é assim, cara. É tipo, se houvesse mais essa troca, assim, em prol que eu acho que tá melhorando, sinceramente. Mas ainda sinto que existe essa relação, assim, primeiro. Eu acho que se a gente conseguisse ter uma ajuda mútua, assim, o esporte ia evoluir como um todo, assim, sabe? Eu acho que seria positivo para todo mundo. Na minha opinião, né? Posso estar muito errado, Não, né? eu acredito que a linha é essa mesmo. O esporte ele precisa muito mais dessa união localmente para batalhar ou viabilizar as coisas. Acho que não Exato. é. A gente sabe que governar no Brasil é difícil, né? Porque o imposto ele é todo o contrário, né? Vai tudo Sim. para É. centralizado para depois ver se volta uma migalha. Então essa volta é muito mais difícil. Então eu acho que daqui a pouco a união para viabilizar como que dá para fazer, É. pessoal. Vamos juntar todo mundo aqui e tentar criar um caminho. Que É, eu até, acho. até um poder comunitário, cara. Vamos juntar 300 esportes aqui, fazer uma força-tarefa, construir um lugar, arrumar uma grama, sabe? Tipo, mas não é difícil, assim, cara. Eu tenho uma mini experiência disso quando eu morei em São Pedro do Sul, né? Eu sou da Mata, a gente foi morar em São Pedro do Sul. Em São Pedro do Sul tinha o seu Antônio, se eu não me engano o nome, que era o professor da escolinha de futebol que a gente jogava. Uhum. E aí ele conseguiu um terreno com a prefeitura lá, que era perto de um pavilhão da prefeitura lá, para fazer um campo de futebol. Cara, ele conseguiu o terreno, a prefeitura conseguiu umas leivas de grama, conseguiu uns palanques, uma cerca. É, A gurizada inteira foi lá, passamos o final de semana inteiro plantando leiva e cavando buraco para botar os palanques. E criamos o nosso é. estádio. Eu acho que isso é muito bom, muito positivo, assim, Aí cara. sei lá, 3, 4 meses depois, com a graminha bem vingada, Tinha um o, lugarzinho pra treinar. os treinos, os campeonatinhos lá, era lá, a família tudo com as cadeiras de abrir em volta, tomando chimarrão. É. Então, as coisas acho que a gente não vai esperar que venha Exato, um cara. estádio Exato. lindo, maravilhoso, Exato. municipal, centro olímpico, que seria ideal. Dá um lugar que a gente dá um jeito, sabe? Cara, Só que, cara, isso aí, esse exemplo que tu deu aí pra mim seria o caminho, assim. Prefeitura, é o seguinte, a gente precisa de um lugar, a gente não precisa de um. Ah, tá, tem isso aqui e tal. A gente tentou algumas vezes assim, só que por exemplo, se chegar os Soldiers para solicitar isso, é uma coisa. Agora, se chegar os Soldiers, o rugby, o futebol, todo mundo assim, ó, cara, é um peso muito maior, porque são os representantes do esporte de grama de Santa Maria, sabe? Então, tu imagina que é diferente. Agora, se chegar um, chega o outro, aí se um consegue, já quica o outro. Então, tipo, eu acho que esse poder de comunidade, principalmente no esporte que a gente tem que fazer nós mesmos aqui, porque é assim que é aqui no Brasil, eu acho esse teu exemplo a cereja no bolo do que eu imagino, assim. Eu acho que tem que ser um pouco mais por esse caminho, com a união de todos os esportes, sabe? eu acho que é um caminho único para ter essa viabilidade assim dessa terceira via, né? Exato. Tem uma solidez na construção, né? Porque a gente sabe que o, o Inter de Santa Maria agora subiu para a primeira divisão, vai seguir o rumo dele ali. Acho que cada vez menos outros esportes menores vão ter acesso, O que faz sentido, e é né? natural, É. porque preza pelo alto Já é rendimento. profissional. Já é profissional agora há muito tempo, né? Mas Sim. agora vai jogar a elite do campeonato, Exato. que há muito tempo não jogava. Então, Faz muito sentido. o cuidado é outro, é muito maior, enfim. O investimento no gramado vai ser muito maior, então Exato. tem todo um cuidado. O Rio Grandense está se viabilizando para voltar a jogar, quem sabe, em algum momento. Então, cada vez vai diminuindo essas opções para os esportes Amadores, né? mais amadores, o futebol de veteranos, o futebol americano, o rugby mesmo, daqui a pouco. Acho que daqui a pouco vai ter que ter uma viabilidade disso aí. Então, a gente vai voltar agora aqui no finalzinho já, para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores e apoiadores. Sem essas empresas e pessoas atrás dessas empresas também, nada disso seria possível. É um sonho antigo que a gente está tirando do papel. O segundo episódio vai estar no YouTube e no Spotify, para você quiser assistir ou ouvir na academia,
no carro, no trânsito, indo trabalhar, enfim, bota o fonezinho e acompanha também no Spotify, Fórmula Photocast. Então, a Album e Foto, né, as plataformas aí com todas as soluções que os fotógrafos precisam para estar trabalhando da melhor maneira e com todas as ferramentas essenciais aí para qualquer nicho da fotografia. Se é mais esporte, vai com a foto. Se é mais outras áreas como casamento, enfim, até o fotógrafo de esporte às vezes pode ter um site lá na Album, o Pro Site lá é muito bom, o meu site é lá, recomendo para vocês. Estação 549, tá chegando a hora da gente experimentar aquele lanche maravilhoso aqui, que está aqui do meu lado. É a sua melhor opção para lanches fora da sua casa, com todo o cuidado, ingredientes de qualidade. Então, se você não quer ir lá na estação 549, você pode pedir em casa, que você vai estar recebendo aí com a teleentrega. Delivery Much, né? Bora pedir no app, que é daqui. Bora pedir Delivery Much, empresa de Santa Maria, que apoia muito os esportes e apoia aqui nosso podcast também. Então, se vai pedir alguma comida, peça pelo aplicativo da Delivery Much aqui de Santa Maria. Baixa ele aí no seu celular. Em breve, no Instagram do Photocast, Fórmula Photocast, vai ter cupons de desconto para vocês. E a gente também tem aqui, aproveitar e entregar um presente da Delivery Much pro Douglas, que tem Opa. alguns itens para te levar para casa. Pô, muito obrigado. Tem um cupom especial aí, tu só não mostra ele para câmera, para te poder usar com a tua família lá em casa, fazer um pedido de coisas. Ah, que massa. Obrigado. Obrigado Delivery Much também por esse Muito obrigado. presente. E minha foto em jogo, a nossa empresa aí de fotografia esportiva, vai ter um campeonato, vai ter um jogo, alguma competição esportiva ou eventos parecidos. Pode ser dança, ginástica, enfim, a gente vai lá cobrir para você também. Então é isso. Muito obrigado. A gente vai encerrar aqui com a imagem aqui da gente abrindo o lanche, mas a gente não vai fazer a deselegância, né, de comer na frente das câmeras. Mas a gente agradece. Agradecer também ao Zion, aqui o estúdio, com o Diego, que está operando para a gente. Muito obrigado, Diego. Ao Anderson Fotos, que está aqui fazendo as fotos para a gente também. Muito legal. A gente tem pessoas que nos apoiam, que nos ajudam. A gente está crescendo aqui, ajudando todo mundo a crescer. E obrigado, Douglas, né, por aceitar esse convite, por contar um pouquinho da história. Que nem eu falei pro Gilvan quando ele veio aqui. A ideia é não passar muito de 1 hora, para não ficar massivo pra galera. Mas daqui a pouco a gente conversa daqui uns meses aí, pô, vamos voltar lá, bater mais um papo, falar mais alguma coisa, contar como é que foi a volta, né? Como é que foi a volta, ou quem sabe mais pra frente como é que foi aposentado de fato. Enfim, a gente vai ter outros episódios aí para estar conversando mais. E acho que obrigado por tudo que fez pelo esporte em Santa Maria e no Brasil. Eu que agradeço, cara. E obrigado por registrar o que eu fiz. Um pouquinho do que eu fiz foi registrado por ti. Acho que, sei lá, 5 anos, eu acho, aí da minha carreira. Tem ótimas fotos. Até parece profissional nas fotos, cara. Então, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar do Soldier, que faz parte da minha vida, assim. E falar contigo isso é melhor ainda. Valeu, Muito obrigado. Foi uma grande honra durante todo esse tempo fazer amizades, né? Com certeza. É o mais legal, cara. O que mais vale a pena, eu acho, de tudo é as amizades. Assim, eu encontro muito o China, que é o Ricardo Daronchi. A gente encontra, joga bola junto. Ele diz, vamos fazer um churrasco junto. E faz tempo que a gente não se encontra. Deixa baixar um pouquinho agora o verão, que baixa a correria um pouco, a gente vai se encontrar. Mas a gente volta e mesmo semana na mensagem. Ei, como é que tá? Tá tudo bem? Só pra saber e tal. E vai criando esses vínculos, né? O próprio Wagner, enquanto tempo inteiro. Grande parte do meu círculo da minha vida, assim, de pessoas que eu conheci, que a gente cresceu junto profissionalmente, na vida e tal, cara, é pautado no futebol americano, assim. Então, os meus melhores amigos estão no futebol americano, as pessoas que eu mais convivi estão no futebol americano, então isso fica para sempre. A gente se aposenta e esses caras ainda têm. Inclusive, daqui a pouco a gente quer marcar um churrasco dos veião lá, dos antigos, dos Soldiers, né? Cada um tá num canto agora, daí a gente quer tentar fazer esse churrasco aí. Mas é sempre muito legal. É legal isso, tem as histórias para contar, né? Que nem eu digo, a importância da fotografia, às vezes a gente não dá bola na fotografia hoje, mas daqui 20, 30 anos, quando tiver todo pançudo, velho, lá reunido num churrasco... Assim que eu era. A gente não vai puxar um álbum de fotos mais, eu acho que isso já meio passou a geração, mas vai puxar no telefone, olha aqui quando a gente jogava e tal. Isso mas é muito legal. Isso. Então vamos abrir aqui ao vivo, né? Vou tirar aqui para não sujar a camiseta. O lanche e mostrar o lanche pro pessoal. A gente vai mostrar para vocês, né? Valorizar nossa estação 549. Mas a gente não vai fazer a deselegância aí de comer ao vivo. Olha, essa maionesezinha caseira que vem é um espetáculo. Depois mais pra frente tu pede lá, tem panqueca também. Um lugar incrível, lá no inverno eles têm lareira, bem legal. Bem pertinho ali do estádio do Rio Grande. Tem que conhecer. Vem, quando pede em casa, ó. Vem até uns condimentos com um bizinho, sobremesa.
E o Roger foi meu colega de faculdade e ele tem um dom de culinária Ô, louco. muito grande e a gente sempre falava para ele que ele cozinhava bem e ele resolveu abrir a lancheria Investiu. e deu muito certo. Então, recentemente trocou de nome, né? Precisou trocar o nome por questões comerciais, enfim. E agora tá a Estação 549. Então, peçam o seu lanche. Vou mostrar para vocês aqui. Burgão. Hamburgão. É a especialidade da casa, hambúrguer, mas tem X, tem panqueca, tem várias coisas lá também. Louco de especial. E eu já virei todo o bacon aqui na mesa. Eita, qualidade, hein? Triplo. E para vocês de casa. E um brinde aqui ao esporte de Santa Maria, aos Soldiers, ao Douglas. Um abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Se inscreva no canal, curte aí, comenta. Diz aí se conhece o Douglas, se tem alguma história que ele não contou aqui para ele vir outra hora contar também. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.